queridos irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado. Eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite de hoje, de domingo, nesse dia tão solene, um dia tão maravilhoso, tão ímpar, um dia ao qual nós tiramos para jejuar, o dia do jejum nacional. Eu sou muito grato a Deus por poder participar desse dia tão solene, tão maravilhoso, e poder jejuar juntamente com todo o povo brasileiro, o povo que clama ao Senhor. Eu quero aqui deixar uma palavra de Deus baseada nesse dia para você. Uma palavra que se encontra segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que diz, olha só, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só que palavra tão maravilhosa para nós nesse dia de hoje, um dia tão solene, um dia do jejum nacional. Estamos baseados, pautados nesse versículo bíblico. Nós vemos que no capítulo de número 7, de Segundo as Crônicas, vemos que esse capítulo começa relatando que após Salomão terminar a sua oração, Deus responde do céu com fogo, queimando completamente o holocausto e os sacrifícios, e a sua glória encheu o templo, aquela casa. A Bíblia nos relata que os sacerdotes não podiam entrar no templo porque a glória do Senhor havia enchido aquele templo. Ao ver aquele fogo descer e a glória encher o templo, todos os israelitas, o povo de Deus que estava ali no pátio, se ajoelharam e encostaram com o rosto no chão. Eles adoraram e louvaram a Deus, dizendo: louvai a Deus, o Senhor, porque o seu amor, a sua benignidade dura para sempre. Esse foi o louvor que eles entoaram a Deus naquele dia tão solene. Nós vemos que naquele momento, tanto o povo quanto Salomão começaram a oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. A Bíblia nos relata que Salomão ofereceu em sacrifício a Deus 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Olha só interessante, após aquela celebração, Salomão, ele despede o povo para suas tendas, e a Bíblia nos relata que todo o povo foi embora feliz e alegre. Por quê? Por causa das coisas que o Senhor havia feito. Vemos que no versículo 12, sabe o que é interessante? É que a Bíblia nos relata que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, sabe o que Deus disse em oração a Salomão? Deus disse: Salomão, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Ele ainda diz: quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar que os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste para atacar o povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence somente a mim, se humilhar, arrependimento, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados, então eu ouvirei os céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, ou seja, eu farei o país voltar a progredir novamente. Olha só que palavra maravilhosa. Vamos pontuar alguns pontos interessantes nesse versículo 14. Primeiro ponto a destacar, esse é o começo do versículo: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que pertence a mim. Mas quem que é esse povo? Quem é esse povo? Se o meu povo que se chama pelo nome, quem é esse povo? Nós vemos que 1 Pedro 2,19, a Bíblia nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos a geração eleita, você é a geração eleita, eu sou geração eleita, nós somos sacerdócio real, geração eleita, nação santa,
povo exclusivo de Deus, para anunciar as suas grandezas, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Deuteronômio 7,6 nos diz? Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Deus nos escolheu para ser o seu povo, o tesouro pessoal dele. Você é tesouro pessoal de Deus. Sabe o que é interessante também? É 1 Tessalonicenses 1,4. A Bíblia diz, Paulo escreveu de Tessalônica dizendo: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Sabe quem que foi que te escolheu? O Senhor. Sabemos, pois, irmãos, amados de Deus, que Ele vos escolheu. Deus te escolheu, você é povo de Deus. Sabe o que João escreveu? João 15,16, a parte A: não me vos escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha só, Deus, Ele nos escolheu. Deus nos separou para sermos propriedades peculiares dele. Você é propriedade peculiar do Senhor. Eu sou propriedade peculiar de Deus. Nós somos propriedades peculiares do Senhor. Nós somos povos exclusivos de Deus. Nós somos tesouro pessoal do Senhor. Sabe o que nós somos? Menina dos seus olhos. Sabia disso? Nós somos o seu povo. Pertencemos a Ele. A quem? Ao Deus de Israel. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, nós pertencemos a Deus, somos propriedades dele, tesouro pessoal, sacerdócio real, nós somos nação seita, geração eleita, povo exclusivo. Nós somos esse povo que pertencemos a Deus. E ele continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, se humilhar. Esse se humilhar significa arrependimento. Sabe o que a Bíblia diz acerca de arrependimento? 1 Pedro 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que o seu tempo Ele vos exalte. Sabe aonde nós temos que nos humilhar? Debaixo das potentes mãos de Deus. Nós temos que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no seu tempo nos exalte. Tiago 4,10 nos diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É necessário se humilhar para que Ele venha nos exaltar. Atos 3,19, sabe o que Atos 3,19 diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Há um tempo de refrigério para nossas vidas, mas para isso é necessário antes nós se arrepender, nos humilharmos, nos convertermos, nós arrependermos, nos achegarmos a Deus. João, epístola, 1 João, capítulo 1, versículo 9, João escreveu: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem? O nosso Deus. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha só que maravilhoso. Sabe o que quer dizer aqui? Que Deus, Ele honra quem se humilha e procura perdão. Deus, Ele honra quem se humilha e procura o seu perdão. Precisamos nos humilhar perante Deus, reconhecer que somos pecadores, se arrepender dos nossos pecados, pois o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e também nos purificar. Deus, Ele pode nos trazer um tempo de refrigério, porém é necessário haver um arrependimento. Há um tempo de refrigério para a minha vida e sua vida, mas antes precisamos nos arrepender. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, se humilhar, se arrepender e orar, e buscar a minha face, oração. Olha só, acerca de oração, Tiago falou algo interessante. Tiago 5,16, a parte B, sabe o que ele disse? A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Sabe o que Jesus disse? Mateus relatou no Evangelho, segundo ele escreve, capítulo 21, versículo 22, ele disse: e tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Sabe o que é interessante? Paulo escreveu na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha só o que
capítulo 5, versículo 17. Olha só o que Paulo escreveu: orem continuamente, ou seja, orem sem cessar, continuamente, a todo tempo, a todo momento. Sabe o que é interessante? É o que o escritor aos Hebreus disse, Hebreus 4,16: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade, no momento oportuno. Olha só, o escritor aos Hebreus disse para mim e para você nos achegarmos a Deus no santíssimo lugar, no santo do santo, pelo caminho vivo, ao qual Ele nos inaugurou através do véu da sua carne, nos achegar com confiança, com graça, nos aproximar a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, a qual nós vamos precisar em momento oportuno. Precisamos nos achegar, orar a Deus. Nós precisamos orar, buscar a face do Senhor, fazer uso da ferramenta que Ele nos deu, a ferramenta da oração. Nós precisamos orar. Sem oração não conseguimos nada, não alcançamos nada. Sem oração eu não consigo nada, você não consegue nada, a nação não consegue nada. Sem oração não dá. Se quisermos que essa situação, assim como outras, seja revertida, que Deus venha intervir, nós precisamos orar. Orar sem cessar, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, entrar no santo do santo com ousadia, com graça, com confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e graça para o momento de necessidade, para o momento oportuno. Olha só, isso meu povo que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, se humilhar, se converter, olha só, se humilhar e buscar a minha face e orar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados. Outro ponto interessante, e se converter os seus maus caminhos, ou seja, abandonar os seus pecados. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Olha só, sabe o que a Bíblia diz acerca disso? Atos 3:19, olha só, a Bíblia diz: arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam o quê? Cancelados. Olha só, sabe o que é interessante? É o que o salmista diz em Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. Sabe o que o salmista disse? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ó Senhor, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, converta a mim, ó Deus, converta, sonda o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho perverso e guia, me converta pelo caminho eterno. Olha só, nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, deixar as práticas do velho homem para trás, andar segundo o Espírito e não segundo a carne, pedir ao Senhor que venha nos purificar de todas as nossas imundícias, seja da carne, seja do Espírito, porque não adianta nós reconhecermos que somos povo de Deus, nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face do Senhor, mas não nos converter dos nossos maus caminhos. Em nada vai adiantar, não vai dar certo. Nós precisamos orar como o salmista, pedir que o Senhor venha nos sondar, conhecer o nosso coração, pedir que o Senhor venha nos provar, conhecer nossas intenções, nossos pensamentos e, se necessário for, nos guiar pelo caminho eterno. Ou seja, nós precisamos endireitar as nossas veredas, abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia. É necessário se converter dos nossos maus caminhos. Então, olha só, então aí, então eu ouvirei dos céus. Deus, Ele pode nos ouvir, sabia disso? Hoje foi um dia solene, o dia do jejum, o jejum nacional. Então eu ouvirei dos céus. Sabe o que é interessante? É o salmista quando ele disse, Salmo 34:17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor ouve aqueles que o clamam e os livra de todas as suas tribulações. Sabe o que é interessante? O Salmo 69, versículo 33. Sabe o que o salmista disse? Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Nós estamos necessitados como nunca de Deus. Estamos sendo assolados, mas o salmista disse que o Senhor
Senhor, Ele ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Sabe o que é interessante também? O Salmo 116, versículo 1. O salmista disse: eu amo ao Senhor. Por quê? Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Deus é um Deus que ouve a nossa voz, ouve a nossa súplica, ouve o nosso clamor, vê as nossas lágrimas. Deus é um Deus que nos ouve dos céus. Deus é um Deus que nos ouve. Deus, Ele pode nos ouvir dos céus onde Ele está. Deus está sempre disposto a nos ouvir, pois os seus ouvidos não estão agravados, tapados, para que não possa me ouvir, te ouvir, ouvir o povo que clamou no dia de hoje. Deus está ouvindo a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa oração. Essa situação que estamos passando hoje, ela vai mudar. Esse mal a qual estamos passando, ele vai cessar em nome de Jesus. Deus, Ele nos ouviu dos altos céus. Eu quero aqui ser profeta de Deus nesse vídeo de hoje, nessa noite de hoje. Deus, Ele ouviu o clamor do povo brasileiro. Deus, Ele ouviu o nosso clamor e Ele está respondendo: eu ouvi dos altos céus. Deus é um Deus que nos ouve. E sabe qual que é a resposta? Eu perdoarei os seus pecados. Deus, Ele pode nos perdoar os nossos pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e orar, buscar a minha face, olha só, se converter em seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Deus, Ele pode perdoar o meu pecado, o seu pecado. Deus, Ele pode nos perdoar. Sabe por quê? O salmista diz em Salmo 86, 5: pois tu, Senhor, és bom e pronto para perdoar, e abundantemente em benignidade para com todos os que te invocam. O Senhor é bom, Ele está pronto a me perdoar, te perdoar, nos perdoar. Só basta nós te arrependermos. Ele é abundante em benignidade para todos aqueles que invocam. Isaías disse, Isaías 43, 25: eu mesmo sou o que apaga todas as suas transgressões por amor de mim, e dos seus pecados não me lembro. Olha só que versículo maravilhoso. Eu mesmo, o Senhor falando, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele não lembra dos nossos pecados e apaga as nossas transgressões. 1 João 1,9, ele disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor, Ele pode me perdoar, te perdoar os nossos pecados, pois aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Somente o Senhor, Ele pode nos perdoar. Deus, Ele pode nos perdoar nesse dia de hoje, ao qual oramos, ao qual jejuamos, ao qual deixamos de lado todos os maus caminhos. Olha só, e sabe como que ele termina esse versículo dizendo: e sararei a sua terra, ou seja, e farei o país voltar a progredir de novo. Ele disse: se meu povo, que chama pelo meu nome, que pertence a mim, se humilhar, se arrepender e orar, buscar a minha face, olha só, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Ele termina falando: e sararei a sua terra, farei o país voltar a progredir novamente. O Senhor é o único que pode sarar a nossa terra, o nosso Brasil, sarar esse mundo. Só Ele é quem pode sarar esse Brasil, São Carlos, São Paulo, os estados, a nossa nação, todos os continentes. É somente Ele que pode sarar. Estamos passando por um momento de dificuldade, de caos, devido a essa pandemia que tem assolado a todos, seja rico, seja pobre, seja gordo, seja magro, seja alto, seja baixo, seja preto, seja branco. Todos estamos vulneráveis a esse vírus, o Covid-19. Esse vírus, além de ceifar muitas vidas, ele tem também paralisado todo mundo, causando um impacto na economia dos países. Porém, a promessa do Senhor o Senhor pode sarar a nossa terra. Ele pode fazer o país voltar a progredir novamente. Só o Senhor pode sarar a nossa terra. Para que isso venha acontecer, nós precisamos reconhecer que somos pobres.
povo de Deus, se colocar na brecha, se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos maus caminhos, largar o pecado, então Ele vai nos ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, vai sarar o nosso Brasil, vai sarar esse mundo. Nós precisamos aplicar essa palavra em nossas vidas. Essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus, Ele pode sarar a nossa terra. Deus, Ele vai intervir nessa situação em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra de Deus para o seu coração. A paz do Senhor.